Fala galera, aqui é a Natália, pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu Instagram. Esse é o meu primeiro IGTV falando sobre algum assunto, sobre alguma coisa, e nada mais justo do que abordar um tema que eu sinto, eu creio que desde quando eu nasci, sei, desde a barriga da minha mãe, que é a ansiedade. Eu sofro com ansiedade já faz muito, mas muito tempo. Quem me conhece sabe muito bem. Tá aqui as minhas unhas que não me deixam mentir. Eu consegui roer minhas unhas todas de novo. E assim, meu Deus do céu, minha unha tava tão bonita, mas a ansiedade é uma coisa bem complicada, né? Só quem tem ansiedade sabe. E quem não sabe muito bem, tá, mas e aí, o que que é ansiedade? Ansiedade é uma mistura de vários tipos de sensações, são muitas coisas misturadas que acontecem dentro da gente e que na maior parte das vezes a gente nem sabe que é ansiedade. Às vezes a gente pensa que é alguma outra coisa e na verdade a gente está passando por um estresse de ansiedade ou alguma coisa do tipo e a gente não sabe. Então a ansiedade é quando a gente tem aqueles tipos quando a gente se encontra com as principais situações, excessos de preocupação, excessos de tarefas, quando a gente tem aquelas coisas que a gente quer resolver para ontem e não consegue, a gente começa a criar expectativas demais, a gente cria esperanças demais, quando a gente começa a achar que a gente vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, mas na verdade a gente consegue resolver uma coisa sequer. Quando a gente começa a pensar, meu Deus, eu sou uma porcaria, eu não consigo resolver nada, eu não sirvo para nada, o que, que eu estou fazendo nesse mundo? Enfim, a ansiedade também ela é um pouco confundida com a depressão, dependendo do grau em que a pessoa se encontra, principalmente quando a pessoa começa a se sentir inferior, né? Que a depressão tem muito disso também, quando a pessoa acha que ela não tem mais nenhum sentido no mundo, entre outras coisas. Tá, mas e aí? O que que a pessoa sente além desses tipos de pensamento? Cara, eu vou falar pra vocês de uma coisa que realmente aconteceu comigo, tá? Aconteceu uma situação comigo no dia 13 de setembro desse ano, eu não esqueço, que realmente foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Que uma das primeiras coisas que a pessoa ansiosa faz ou é roer a unha, ou é ficar às vezes mordendo a boca, ou pegar alguma coisa e ficar mordendo, então ficar batendo a perna, que não dá pra vocês verem, mas vocês sabem, né? Ficar batendo a perna toda hora. Esses são um dos principais pontos da ansiedade, né? Mas tem a crise mais forte, tem o grau mais forte do que isso. E esse grau mais forte eu senti no dia 13 de setembro. Foi uma sensação horrível, né? E eu fiquei com muito medo do que eu tava sentindo, porque a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Tá, mas e aí, o que que eu senti? Gente, simplesmente eu estava dormindo. Até então tava tudo tranquilo. Tinha assistido o filme, tinha estudado um pouco, resolvi tomar um banho e fui dormir. Eis que mais ou menos umas 20 para as 2 da manhã eu acordei assim, sufocada. Pensei que tinha alguém me sufocando, algo do tipo. E eu não conseguia respirar, eu não conseguia falar, eu me tremia inteira. Eu comecei a suar frio e eu sentia muito calor. Mas era muito calor, eu não sei de onde vinha aquele calor. E eu lembro que na mesma hora, o cachorrinho que tem aqui, né, o Sirius, tanto é que se de repente ele começar a latir, não estranho, porque ele gosta às vezes de conversar. E eu lembro que ele estava aqui, deitado na porta do meu quarto. Na hora que eu acho que ele sentiu que eu levantei do nada, ele começou a latir. Eu lembro que eu abri a porta, eu só conseguia andar. Se eu parasse para sentar, era pior. Era uma sensação muito estranha. E o cachorro o tempo inteiro do meu lado, que ele é muito companheirinho, né? Então, quem tem bichinho sabe, né? Quem tem bichinho sabe, principalmente o cachorro, né? É bem companheiro. E para onde eu ia, o cachorro ia junto. E eu comecei a achar aquilo estranho, porque eu nunca tinha sentido aquilo. E uma das primeiras coisas que aconteciam, que passavam na minha cabeça era, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas por quê? Por que, que eu tô sentindo isso? Por um segundo eu pensei até que pudesse ser, né, a Covid, mas não tinha nem como, porque eu estava me cuidando, me precavendo. Mas a gente nunca sabe. E aquela sensação estranha, enfim, no final das contas, eu lembro que eu só fui conseguir dormir, era por volta de quase 4 horas da manhã, depois que eu já estava começando a voltar com a minha respiração ao normal, que eu comecei a me conscientizar de calma, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, foi uma mistura de sentimentos de medo com nervosismo, com falta de ar, com preocupação, porque eu moro longe, né, da minha família, então assim, meu Deus do céu, se eu morrer aqui, como é que vai ser? Você já começa a criar um monte de confusão, um monte de coisa, né, na sua cabeça, aquilo só vai piorando cada vez mais aquela crise que você está tendo. Então, como foi por volta de quase 4 horas da manhã, quase 2 horas depois que já tinha começado aquela crise, que eu fui conseguir relaxar. E como é que eu fui relaxar, gente? Foi até estranho. Eu só conseguia deitar no chão. Se eu deitasse na minha cama, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar
Então, o único lugar que eu achei mais tranquilo para mim foi deitar no chão. O cachorrinho ficou junto aqui comigo, Sirius. E aí, muito custo veio vindo aquele sono. E o meu corpo estava completamente cansado e eu queria dormir, mas eu não conseguia dormir. E aí, com muito custo, eu consegui pegar no sono. E eu lembro que eu acordei no dia seguinte sem entender bulufas do porquê que eu estava deitada no chão. Por que eu estava naquela situação, por que eu tinha suado tanto. Eu acordei com muita sede também, claro, né, devido à adrenalina, né. E a partir daquele dia eu comecei a pesquisar mais sobre a ansiedade e tentar entender de fato o que era ansiedade. Eu já tinha sentido algumas coisas, mas não nesse grau de falta de ar e disso, de aquilo, não nesse sentido. Mas foi muito estranho, então eu comecei a pesquisar sobre, conseguir entender um pouco mais. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha a tal da ansiedade, né, que tantas pessoas falam, mas o que era ansiedade? E aí eu fui ver que eu realmente tinha a ansiedade. E aí como é que foi que eu consegui controlar? Porque claro, né, uma coisa assim que eu não vou conseguir tão cedo vencer a ansiedade, de vez em quando ela quer surgir. Mas aí um tempo atrás, até no mês passado, mês de novembro, eu estava no quarto. Como sempre, tudo acontece aqui no meu quarto, vocês sabem, vocês acompanham, né? Às vezes a gente faz foto, faz muitas coisas aqui no quarto. E aí eu tava aqui no quarto e eu tava estudando um texto, e aí do nada me deu aquele clique assim, tipo, gente, não, peraí, mas e se eu assimilasse algumas coisas como se fosse a energia, né, da ansiedade, do medo, da frustração, com coisas, sei lá, eu comecei a dar uma leve viajada, vamos dizer assim, naquilo que estava vindo, e eu peguei um papel, eu tenho até o papel aqui, e comecei a escrever. Qual seria uma forma mais fácil de eu conseguir lidar com aquelas sensações, com a ansiedade que estavam vindo constante, era cada vez mais forte, né? A ansiedade estava vindo cada vez mais forte dentro de mim, eu não conseguia ter o autocontrole daquilo, né? E eu peguei, olhei e falei, não, tem que ter um jeito, tudo bem. Eu vi vários vídeos na internet, pessoas falando respiração, isso e aquilo, e eu tentava fazer, mas eu via que nada daquilo que eu estava fazendo, que eu estava vendo na internet, estava me ajudando. Muito pelo contrário, parece que estava me deixando com mais ansiedade em cima da ansiedade que eu queria vencer, sabe assim? Tava ficando muito confuso. E eu peguei, olhei e falei, gente, não, tem algo acontecendo, eu preciso descobrir alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que realmente possa me ajudar a vencer a ansiedade, não trazer mais ansiedade para dentro de mim. E aí foi quando eu lindamente estava aqui estudando um texto, e aí me veio essa ideia na cabeça, e eu vou tentar explicar para vocês, eu espero que vocês entendam. Se caso vocês não conseguirem entender, por favor, me mandem uma DM que eu vou tentar explicar melhor, se caso ficar meio confuso, porque até eu mesmo explicando às vezes para mim mesma ficou um pouco mais confuso, mas vamos lá. O que eu fiz? Todos nós temos algum tipo de memória, né? Uma memória assim boa, uma memória ruim, até mesmo memória de dores. Então a gente sabe que uma picada de abelha é uma picada de abelha. A gente sabe que a picada de abelha é uma picadinha que dói. Dependendo da pessoa, se a pessoa tiver alergia à abelha, a pessoa fica inchada, dá uma série de complicações. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Todas as vezes que eu estivesse fazendo alguma coisa, eu começasse a sentir que aquela coisa, a ansiedade, tá vindo dentro de mim, tipo, a gente começa pensando assim, meu Deus, eu tenho que pagar uma conta, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você já começa a querer, vem um monte de coisa ao mesmo tempo, você tá pensando numa coisa, você tá focado numa coisa, e isso que do nada começa a vir vários outros tipos de pensamento na tua cabeça que não tem nada a ver com aquilo que você realmente tinha que estar focado. Então, como começava a vir esses tipos de pensamento, quando eu tinha que estar focada, que fosse num texto que eu tivesse que estudar, ou de repente algum outro trabalho que eu estivesse fazendo, quando vinha esses tipos de pensamento na minha cabeça, o que eu fazia? Eu imaginava que eram abelhas. Então, na minha cabeça, todas as vezes que começava a vir esses tipos de pensamento, que começasse a me criar a ansiedade, eu começava a imaginar que fossem abelhas que quisessem vir próximas de mim para me picar. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está em algum lugar e vem uma abelha? A primeira coisa que a gente faz é sai abelha, sai. A gente não vai deixar a abelha chegar perto da gente. Então foi aí que eu olhei e falei, cara, é isso. Então todas as vezes que eu estiver concentrada em alguma coisa, que eu estiver fazendo qualquer outra coisa, vier esses tipos de pensamento, de preocupação, de coisas que eu tenho que resolver, eu vou pensar que é uma abelha. Por quê? Eu não vou deixar a abelha vir me picar. Então tá, então você vai virar pra mim e você vai falar, tá, então beleza, eu vou deixar a abelha vir me picar, porque eu gosto de sentir a picada da abelha. Tá, se você gosta, porra,
parabéns pra você. Mas, peraí, ninguém gosta de sentir a picada da abelha. Eu, pelo menos, eu não gosto. Então, se eu não gosto de sentir uma picada de abelha, por que eu vou deixar a abelha vir me picar pra me machucar? Então, eu lembro, todo mundo sabe, acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já foi picado por uma abelha. Então, é meio que aquela coisa, né? Tipo de, eu vou deixar a abelha me picar? Não vou deixar a abelha me picar. Então, o que eu vou fazer? Sai a abelha. Então, é como se esses tipos de pensamento da ansiedade, como se a crise, aquele início da ansiedade, você começar a pensar em várias coisas, fosse uma abelha. E ela quisesse me picar e falasse, show, show. Então, todas as vezes que eu tô fazendo alguma coisa, vem alguma coisa de que já começa a querer já me dar aquela aflição, sai abelha. Sai abelha, sai, sai, sai. Eu faço realmente isso, é bem, bem engraçado. Mesmo que seja mental, não precisa fazer tipo gesto, sai abelha, mas se você quiser fazer e for mais fácil, melhor pra você. Uma outra coisa também que eu peguei e comecei a fazer, eu tenho aquela, todo mundo tem aquela sensação do medo, né? O medo de não conseguir realizar um desejo, o medo de não conseguir fazer aquela pessoa que você gosta bem, de não ser o orgulho da sua família. Todo mundo tem algum tipo de medo, né? O medo de ficar sozinho, o medo de morrer sozinho, o medo, todo mundo tem algum tipo de medo que só você aí do outro lado vai saber qual que é o seu principal medo. E o que dói mais do que a picada de abelha? Pelo menos que eu tenha sentido. No meu caso, o que me doeu mais do que a picada de abelha foi o marimbondo. Então, todas as vezes que eu sentia medo por alguma coisa, medo de não conseguir pagar uma conta, medo de não conseguir realizar os meus desejos, medo de não ser boa o suficiente para eu conseguir, enfim, qualquer coisa. Todas as vezes que eu sentia o medo, eu imaginava que era o marimbondo que estava querendo chegar perto de mim. E quem é que gosta de levar picada de marimbondo? Eu acho que ninguém gosta de levar picada de marimbondo nem de abelha, né? Então, todas as vezes que o medo vinha perto de mim, o que eu fazia? Sai marimbondo, mesma coisa. Só que eu faço isso mentalmente, tá, gente? Não vou falar pra vocês, eu fico fingindo que tem marimbondo perto de mim. Não. Eu simplesmente faço isso mentalmente. É como se começasse a vir o medo de, caramba, eu não vou conseguir. Sai marimbondo. Sabe? Na mente mesmo, sai marimbondo. É como se você não quisesse, você realmente não quer ser picado por um marimbondo, assim como você não quer sentir a ansiedade e você também não quer sentir o medo. Então sai marimbondo, sai abelha, sai todo mundo, né? E quando a gente fala de frustrações, decepções, desilusões, que são outros tipos de sentimentos mais fortes ainda, aí a gente pensa numa coisa que nos dá muito, mas muito, muito medo, que a gente não quer ver nem pintado de ouro perto da gente. Nesse caso, eu tenho fobia, eu sei que vai ser até engraçado, mas eu tenho fobia mariposa. Eu sei que mariposa não faz nada pro ser humano, é um bichinho lindo, maravilhoso para muitas pessoas, mas eu, como criança, passei por um sufoco, sim, com uma mariposa. Eu só fui lembrar isso, acho que deve ter uns 3 anos que eu fui lembrar. Isso foi coisa que aconteceu lá na época de parquinho, que tinha uma casinha de boneca, né? Aquelas casinhas grandona, né? Que criança consegue entrar. Tinha uma mariposa lá dentro, e isso que uma das minhas amiguinhas resolve chamar os meninos para ver a mariposa. E aí um deles resolveu meter o dedo na tal da mariposa, e a mariposa veio justamente em cima de mim. Eu lembro que ela ficou parada aqui, assim, até me arrepia. Eu lembro que ela ficou parada aqui, assim, em mim. Eu deveria ter, o quê? Uns 5, 6 anos, mais ou menos. E eu só fui lembrar disso agora, quase, sei lá, 14 anos depois, assim, depois de muitos anos que eu fui conseguir lembrar o porquê que eu tinha fobia da tal da mariposa. Nos dias de hoje eu até consigo controlar mais, mas quem sabe muito bem já me viu tendo crise de mariposa, sabe que o negócio é feio. Então o que eu imaginei? Todas as vezes que viessem, né, aquelas coisas que a gente lembra lá do passado, né, de decepção, de frustração, de coisas que não são legais pra gente ficar lembrando sempre, sabe? Eu imagino que é uma mariposa que dessas duas coisas, né, tanto a abelha quanto a abelha e o marimbondo, pra mim a mariposa é assim, é o ápice do ápice do ápice. Se eu ver uma mariposa, assim, a primeira coisa que eu vou querer fazer é realmente sair correndo, não vai ser nem um xoxoxoxô. Então, todas as vezes que eu me pego sentindo esse tipo de sensação, esse tipo de energia, né, como é que se fala? Esqueci a palavra, Jesus. Quando eu me pego, né, sentindo frustração, decepção ou coisas do tipo, eu me imagino a mariposa. E eu não quero perto. Então são coisas que eu realmente não quero perto. Então por que eu vou ficar atraindo esses tipos de pensamento pra mim, se eu não quero atrair uma mariposa pra perto de mim? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu sei que de repente pode parecer um pouco confuso, mas pelo menos na minha cabeça fez muito sentido.
Então, se eu não quero sentir aqueles monte de coisas na minha cabeça que vão me atrair a ansiedade, que são um monte de problemas na cabeça que eu tenho que resolver e eu não vou conseguir resolver isso, aquilo, outro, se eu não quero esse tipo de sensação, então por que eu quero atraí-los? Se eu não quero várias abelhas perto de mim querendo vir me picar, por que eu vou chegar perto dessas abelhas ou por que eu vou permitir que elas, né, venham até mim para me picar? Então, se eu não quero isso, por que eu vou atrair isso, né? Então, é muito uma questão de parar, analisar. Ué, se eu não quero, por que eu tô atraindo isso? Porque as coisas, elas acontecem porque elas têm que acontecer. Meu pai já me dizia isso. Meu pai sempre me falou isso, eu lembro desde pequena, tudo acontece na nossa vida porque tem que acontecer, né? Não é por acaso, elas realmente têm que acontecer. Então você realmente quer atrair a ansiedade, o medo, as frustrações para você? Creio que não. Então como é que você vai fazer para diminuir, amenizar e começar a controlar e vencer? Você fazendo algo parecido como eu tô te falando aqui. Eu venho fazendo essa técnica já faz mais ou menos um mês. Eu comecei no dia 1º de novembro, demorou para vocês verem. Eu tive a ideia, foi no finalzinho de outubro, se não me engano. Eu não marquei a data no papel que eu escrevi, mas se não me engano, eu lembro vagamente, eu comecei a pensar nesse método que me ajudou bastante. Foi no finalzinho de outubro, creio que foi lá pelo dia 26 ou 27 de outubro. E quando foi mais ou menos no dia 1º de novembro, eu olhei e falei, não, vou tomar vergonha na minha cara e vou começar a fazer esse método. E se de repente der certo, eu vou pegar e vou compartilhar com o pessoal, porque eu sei, eu conheço muita gente que tem problema assim com ansiedade. Poxa, não me custa nada poder ajudar vocês, sendo que foi algo que me ajudou. Então, assim, você aí do outro lado, assim como eu que sofre com ansiedade, tenta fazer isso. Tenta fazer isso. De repente você já pode ter levado picada de bichos piores do que eu levei. Mas, assim, pensa que é por um bom motivo. Você só vai lembrar dessas duas dores porque você precisa superar o teu grande problema com a ansiedade, né? Então, assim, pensa, caramba, picada de abelha. Eu não quero levar uma picada de abelha de novo. Eu não quero sentir aquela dor. Que a dor é quando você chega no teu estágio de crise, de ansiedade. Então, você não vai querer sentir a dor da ansiedade de você ficar, meu Deus do céu, ai, não vou conseguir, não vou. Não, você não quer ficar assim, você não quer sentir isso. Então, tenta fazer essa técnica. Eu espero muito que ajude vocês. Como eu falei, já tem praticamente um ano, ai, quem me dera, já tem praticamente um mês que eu tô fazendo essa técnica e me ajudou muito, mas assim, muito mesmo, tanto que depois que eu comecei a me desligar dos medos, das coisas que estavam junto comigo, minha vida andou. E quando eu falo minha vida andou, muitas coisas aconteceram, coisas que eu até nem imaginava que pudessem acontecer, elas começaram a acontecer. Então, assim, é só você pegar, respirar e pensar, sai abelha, ou sai marimbondo, ou sai mariposa, se você também tiver fobia mariposa. E é isso. Dá uma respirada assim. Eu espero ter falado tudo. Eu creio que eu não esqueci de nenhuma coisinha. Se de repente você ficou com algum tipo de dúvida, por favor, nós temos nosso direct para isso. Manda mensagem para mim se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, ou de repente alguma coisa parecida aí que você já tenha sofrido, fala para mim. De repente, qual foi aí o tipo de sintoma que você teve da ansiedade, se você teve algo parecido comigo, o que você sentiu, o que você não sentiu. E vamos tentar juntos aí dar uma melhorada, uma amenizada nessa situação, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo de muitos. Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, fala aqui pra mim no comentário. Quero poder trazer várias coisas que aconteceram comigo e várias técnicas ou coisas que podem ajudar vocês aí também do outro lado, porque quem me conhece sabe que eu tenho muita empatia. Eu gosto muito de ajudar o próximo. Quem me conhece sabe que é verdade, não é balelinha, não é verdade mesmo. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, assim como a técnica tem me ajudado bastante, certo? Então se você gostou, compartilha com a galera que você sabe que vai se interessar por esse assunto, compartilha com a galera que você sabe que tem, principalmente a ansiedade. E até breve, então. Super beijo e boa semana. Tchau, tchau.